Muito obrigado, nosso primeiro secretário, vereador Sansão. Muita leitura, né, vereador? Mas se faz necessária, nós temos que dar sempre a ampla defesa aqui, tanto do ex-prefeito Sérgio, fizemos a leitura na íntegra da sua defesa, assim como do Poder Executivo, o anexo que o Poder Executivo mandou, também posteriormente, nós fizemos a leitura na íntegra aqui. Todos esses documentos estão disponíveis no nosso site, no portal da Câmara Municipal. E dessa forma, nesse momento, encerrado aqui as leituras de defesa, nós passaremos à discussão do projeto de decreto legislativo número 8 de 2026. Eu passo aqui a palavra, vereador Flavinho, é o primeiro inscrito. Pode. Vereador Paulista, pode substituir aqui o vereador Sansão, por gentileza, em um instante? Fica à vontade, vereador Flavinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos acompanham aqui no plenário, acompanham pelas redes sociais, servidores da casa. Senhor presidente, antes de iniciar, eu tenho, durante o meu tempo, eu gostaria que fosse passado um vídeo, que a equipe já está com ele, por gentileza. Já está disponível lá em cima? Equipe técnica, por gentileza. Tudo isso que está acontecendo é falado pela atual gestão, não tem dívida. Existe dívida sim. O que não existe é empenho em aberto. Porque no final do ano, nós não empenhamos todo o serviço executado, porque não existia orçamento previsto para aquilo. Sobre os 33 milhões, Zé Gabriel, esse valor todinho, ele estava empenhado? Não eram todos os valores que estavam empenhados. Você consegue me explanar, a grosso modo, não precisa ser percentual exato ou não, qual era o percentual que não estava empenhado? Em torno de 50%. Então, nós estamos falando aí de pelo menos 17 milhões, aproximadamente 17 milhões, que não estavam empenhados, portanto, não foram contabilizados como dívida no município, portanto, nós estamos identificando, e essa casa tem obrigação, senhor presidente, é um crime de responsabilidade. Inclusive, Flávio, só fazer uma observação que essa situação foi objeto, inclusive, de um relatório conjunto da Controladoria com a Secretaria de Saúde, que foi encaminhado para o Ministério Público, tá? Então, nós fizemos esse encaminhamento. A gente vai tomar a liberdade e o controlador, Dr. Vinícius Gadibem, que também é uma pessoa que tem maior estima, respeito e admiração, como vocês, a gente vai tomar a liberdade de solicitar uma cópia desse relatório para essa casa tomar as suas providências. Assumimos, o primeiro ato meu foi me debruçar sobre os relatórios de transição. E nós fomos envolvidos num processo judicial, quando do rompimento, em que a decisão manda apurar, aprofundar as investigações e remeter ao Ministério Público para intenção. A partir disso, nós nos associamos à Secretaria de Saúde e nos debruçamos durante meses para fazer uma apuração. Tá? Ela foi concluída no final de maio. Essa apuração confirmou que havia represamento de pagamentos, de empenhos, não só do convênio, mas de outros fornecedores da saúde, lá, e num volume expressivo, que até foi dito pelo secretário de Saúde adjunto na audiência pública da Câmara há pouco mais de uma semana. E confirmado no café interativo, coisa de 33 milhões sem empenho, né? A metade. Isso, 33 milhões foi passado ainda a pagar, e desses 33 milhões, 18 milhões, com alguns descontos, 17 milhões 570 sem empenho. Esse último quadro, senhor presidente, ele foi apresentado por essa gestão, quando ele foi apresentar o projeto Mais Gestão, onde identifica pico de 128% na relação entre gastos, entre arrecadação e despesa do município, o que prova, mais uma vez, você tem uma despesa que você não arrecada, você não vai empenhar, principalmente para deixar para o outro. E essa administração, com todo respeito, todos sabem das minhas críticas a ela, mas ela paga um preço alto em função dessas dívidas. Ouvimos atentamente e também posso dizer que eu tive acesso, como todos os vereadores, né, está disponível, inclusive para o público, sobre as defesas. E as defesas, elas, se analisarem
detidamente, vão identificar que as defesas tocam muito no assunto das recomendações do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas faz algumas recomendações, aponta algumas irregularidades. É certo, sim, que ele faz apontamentos sobre o percentual muito baixo, insignificante, em alguns pontos, mas ele deixa claro que são irregularidades, né? E são irregularidades que cabe a essa casa poder apurar. Importante também a gente ressaltar, senhor presidente, uma das grandes discussões o Tribunal de Contas já deu pela aprovação. Mas o parecer prévio do Tribunal de Contas, ele é técnico e opinativo, né? Ele analisa aspectos de contábeis, orçamentários, tal, mas ele chega a dar uma orientação geral, porém ele não decide pela Câmara. Ele acaba funcionando como um órgão auxiliar dos índices constitucionais, do índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele dá essa orientação. Também percebo na defesa, durante muito tempo, falar que não houve dolo. E eu não posso aqui afirmar, mas eu posso dizer aos senhores que ninguém pode afirmar aqui que não houve dolo. As investigações continuam, e são várias frentes. Nós temos frentes aí na Polícia Civil, nós temos frentes no Tribunal de Contas do Estado, temos aí no Ministério Público. Essas investigações continuam. Fala-se do pagamento do convênio 007, e acredito que tenha sido um dos maiores represamentos só na Secretaria de Saúde, lembrando que isso é o crime mais grave que é apontado pelo nosso relatório, só da Secretaria de Saúde, que foi a Controladoria que chegou a esse valor de 33 milhões, com 50% não empenhados. Traduzindo para o público que nos acompanha, o que quer dizer isso, não empenhados? Quer dizer que um governo, ele precisa de todo o comprometimento, de toda a dívida contraída, para passar o governo para um outro, isso daí teria que ser ano a ano, mas no mínimo, para passar para outro governo, ele tem que empenhar todas as suas dívidas e deixar dinheiro em caixa para que seja pago. Se ele não empenhar, ele está mascarando os valores, e aí sim, o Tribunal de Contas, que não recebeu todos os empenhos, e ninguém sabe o valor de todos esses empenhos, nós estamos falando apenas de uma secretaria, né? Nós estamos falando da prestação de contas do convênio 007, que eu já cansei de falar nessa casa, de que o Tribunal de Contas já encontrou, no mínimo, 7 irregularidades apontadas, entre elas a prestação de contas, licitação, obras, entre outras. Qual o tamanho desse buraco? Quantas glosas que foram faladas na própria defesa, que foram retiradas, e as outras tantas que foram aprovadas, que não foram investigadas? Não dá para falar em dolo. Nós não podemos afirmar, mas as investigações continuam. Então, não há que se encerrar esse assunto. Eu fico muito preocupado, senhor presidente, porque aqui traduzindo, como eu ia falando, isso é a famosa pedalada. Isso é pedalada. E se a gente olhar um pouquinho, nós tivemos uma presidente que sofreu um processo de impeachment por pedalada fiscal. E agora, muitos que possam defender que naquela época, na minha visão corretamente, mas que naquela época defenderam o impeachment, hoje estão querendo defender o indefensável. É um ponto para um e outro ponto para outro. É uma versão para um, uma versão para outro. Será que não existe coerência nisso? Pedalada é pedalada. Nós somos no município. Sou municipalista. E se a gente não começar a fazer aqui o nosso exemplo, depois a gente não tem como cobrar. Nós estamos dizendo aqui, senhor presidente, do Conselho Municipal de Saúde, que são pessoas voluntárias e que reprovaram parcialmente as contas da Secretaria de Saúde. Nós estamos dizendo aqui do nosso servidor da gestão financeira, que reprovou as contas do ex-prefeito Sérgio. Nós estamos dizendo da coragem de servidores, como foi o Zé Gabriel Baeta e o Vinícius Gadibem, que fizeram a coisa certa de fazer uma auditoria naquelas contas e emitir um parecer, não visando prejudicar ninguém, mas a legalidade. E se essa casa, que tem que primar pela legalidade, não respeitar essas pessoas, com que cara que nós vamos defender a legalidade?
Será que as outras pessoas que entrarem aqui nessa casa, que entrarem na gestão, vão querer se colocar à disposição, sofrer retaliação, como a gente tem visto? Eu sei que meu tempo está acabando, já acabou, eu vou deixar para falar o restante depois, eu deixo os outros colegas, depois eu volto. Muito obrigado, vereador Flavinho. Próximo inscrito, vereador Alif. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, vereadores, público que nos acompanham aqui na Câmara Municipal. Hoje a Câmara faz a avaliação do projeto de decreto legislativo de número 8 de 2026, que rejeita a prestação de contas do município de Poços de Caldas referente ao exercício de 2024. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é claro em apontar recomendações a serem cumpridas pela Prefeitura. E quando o Tribunal ele está apontando, são coisas que não estão sendo feitas. E o Tribunal é bem muito claro, solicitando que a Prefeitura considere no quadro de terceiro ou quadro de terceiros como quadro de pessoal. Isso é tipificado pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 18, parágrafo 1º. E apontamentos importantes que o tribunal faz são serviços médicos plantonistas especializados, profissionais contratados para atuar na estratégia de saúde da família, que são os conhecidos PSFs, despesas oriundas de contrato de terceirização e, inclusive, também os contratos via pessoa jurídica. Também cabe destacar, senhor presidente, que a própria Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da opinião técnico-jurídica, emitiu no dia 31 de maio de 2025, essa opinião técnica que traz a conclusão da representação como uma peça-chave para empenhos efetivos, com menção da legislação da Lei de número 4.320 de 64 e Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela enfatiza a criminalidade de condutas administrativas, civis e penais, recomendando também a comunicação do Ministério Público e medidas para a transparência fiscal e controle municipal. Esse ato, quanto aos empenhos, o não empenho, ele é tipificado no artigo 42 da então Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, senhor presidente, vereadores, não em nome de partido, mas somente em meu nome, declaro o meu voto a favor ao projeto de decreto legislativo de número 8 de 2026, rejeitando as prestações de contas da Prefeitura relativa ao ano de 2024. Muito obrigado, vereador Alif. Próxima inscrita, a vereadora Pastora Mel. Boa noite a todos. Hoje aqui nós estamos decidindo quem vai defender o povo ou acobertar os erros, as irregularidades graves. Quem vai acobertar as questões das torneiras públicas. Aqui nós não estamos falando sobre voto político, não. Aqui nós estamos falando sobre voto moral jurídico, né? E para ficar bem, eu acho que bem claro, nós precisamos fazer um resumo. Primeiro, despesas realizadas sem empenho prévio, o que é proibido por lei. Segundo, violação direta da lei da responsabilidade fiscal. Ocultação de despesa, o chamado represamento de empenho. Indício de irregularidade em um convênio de mais de 64 milhões de reais. A falta de transparência na transição do governo. Se isso aqui não for irregularidade, então o que é? Se isso aqui não for maquiar a repartição pública, então o que é? Só que nós temos aqui algo que nós precisamos entender. Nós, vereadores, nós não estamos aqui para ser bicho de estimação de político, mas nós estamos aqui representando o povo, porque cada voto que nós tivemos, nós temos que ser responsáveis por eles. E eu acredito, sinceramente, que o povo lá fora está vendo hoje aqui quem é quem e quem realmente vem proteger o povo. Pode então gastar errado, pode então a Câmara aprovar tudo, nada acontece. É isso que nós vamos fazer hoje, porque aprovar as contas é dizer isso, pode gastar o que quiser, pode burlar a lei, porque nada vai acontecer. Se nós não moralizarmos
Quem vai moralizar? Aprovar a conta junto é assumir a responsabilidade, viu? Quem aprovar as contas aqui está assumindo a responsabilidade hoje, a responsabilidade de pessoas que agravaram as doenças em 2025, a responsabilidade das pessoas que deixaram de ter uma cirurgia, a responsabilidade das crianças que ficaram sem condições dentro das escolas. Você, vereador, que vai assumir isso? Você vai assumir isso? Talvez... Quando você sair daqui, o que você quer? Você vai colocar sua consciência dentro do bolso? E daqui a um tempo você vai ter cara para pedir voto? Se você aprovar essa conta, você vai ter cara para sair daqui e andar na rua Assis de cabeça em pé? Nós não estamos falando aqui de supostamente, nós estamos falando de indícios sérios, provas concretas. E agora, o que eu falo é para você, quem você está aqui? Por quem que vocês estão aqui? Vocês estão aqui para simplesmente ocupar um espaço ou para fazer a diferença dentro de Poços de Caldas? Se você estiver aqui ocupando espaço, talvez é o último espaço que você ocupa. Porque nós faremos, e não é ameaça não, o que a gente fala não é ameaça, mas nós entregaremos amanhã, quem votou a favor dessas contas vai ser visto no painel. Eu espero que você, a hora que chegar aqui, uma pessoa aqui pedindo desesperadamente por uma consulta, nós vamos pedir para bater no seu gabinete. Porque agora é o momento da gente fazer justiça. Agora é o momento da gente ver quem é quem. Se você tem um pingo de isonomia, de moralidade, é a hora da gente resolver essa situação. Nós não estamos falando de nome X ou de nome Y, nós estamos falando de justiça legislativa. E você não veio aqui somente para ocupar, mas os 15 vereadores estão aqui para realmente defender o bem mais precioso, que é o bem público. Porque quando você defende o bem público, você está defendendo uma mãe, você está defendendo uma criança, você está defendendo um idoso, você está defendendo as pessoas que estão aqui. Você quer levar o quê? Qual é o cargo? Qual é a bagagem que você quer carregar nas suas costas? O que você quer colocar no seu currículo legislativo? Que você aprovou as contas que estavam com despesas realizadas sem empenho, que é proibido por lei, violação direta da responsabilidade fiscal, ocultação de despesa, indício de irregularidade, falta de transparência. Esse não é a Câmara que os munícipes querem. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Pastora Mel. Próximo inscrito, vereador Dinei Lennon. Presidente, mais uma vez, boa noite. Senhores vereadores, vereadora, principalmente a população que está aqui, que veio acompanhar, principalmente a situação do concurso, né, do processo seletivo. E o que nós estamos discutindo aqui tem a ver com os senhores, viu? Tem a ver. Nós vamos votar aqui se a gente aprova as contas do ex-prefeito Sérgio, de 2024. E o relatório que nós temos dá a entender que o prefeito tratou a administração da cidade como a casa da mãe Joana. Que ele pode fazer o que quer. Eu compro o que eu quero, eu gasto o que eu quero, se o contrato previa uma coisa e eu quero fazer outra, eu faço. Se não tem empenho, eu vou do mesmo jeito. E dinheiro público tem um monte de regrinha chata que é para evitar corrupção, que é para evitar favorecimento. Então aqui, gente, o que está sendo votado hoje é se a gente aceita que um prefeito pode ser Sérgio, pode ser quem for. Se a gente aceita que o prefeito pode fazer o que quer, descumprindo a lei. É isso. Se o governo é bom ou ruim, a gente decide no voto. Votou, perdeu, vai para casa, chora bastante, se prepara para a próxima eleição. É assim que funciona, numa democracia.
E numa democracia existe um negócio que o Mark Stone sabe muito bem disso, como advogado, chamado Estado Democrático de Direito. Significa que o nosso Estado, ele é regido por leis. E tem coisa que a gente não pode fazer. O relatório que nós temos aqui, ele mostra claramente os erros, para não dizer outro nome, a realização de serviços e compras de materiais não previstas no convênio. Sabe que margem que isso abre? Eu faço uma licitação, aí eu tenho que publicar um edital, vem as empresas e aquela que apresenta a melhor proposta ganha. E isso garante o princípio da transparência e da não personificação, de escolher quem ele quer. Só que o cara apresenta um orçamento para um serviço X, e ele ganhou para prestar aquele serviço X. E depois que ele ganha, a administração fala, não, mas pode fazer uma outra coisa que não estava no contrato. Por que isso não pode? Porque essa outra coisa teria que participar de uma livre concorrência, para que as empresas apresentem o melhor orçamento. Isso gera favorecimento, isso gera corrupção. Por isso que a lei foi feita dessa maneira. Aqui, existem valores controversos. Advogado é bom para usar as palavras, inclusive meus advogados falaram, Dinei, toma cuidado com o que você vai falar hoje. Eu falei, doutor, eu me garanto, não tenho medo de falar, eu vou falar. Controvérsia é uma palavrinha para quando você quer diminuir o impacto, de falcatrua, sei lá, depende do contexto. Existem valores controversos nas referidas prestações de contas que, além de não estarem previstos no objeto do convênio, denotam atenção, como R$70 mil mensais para uma assessoria administrativa de uma empresa chamada Assessorg. Locações de veículos administrativos para uma empresa que está a 210 quilômetros de Poços de Caldas. A gente está pagando imposto para a administração municipal pegar o nosso dinheiro, que é para comprar soro fisiológico que falta no PSF, que é para comprar material escolar, que é para criar vaga em creche, que é para contratar quem fez concurso. E eles não chamam muitas vezes gente que fez concurso porque vai impactar na folha de pagamento. A administração não está mal informada que está faltando serviços gerais nas unidades. Não é falta de informação, é uma escolha. É uma escolha. Porque essas ações da administração passada estão explodindo agora, com uma dívida de quase R$1 bilhão. E nós, vereadores, muita gente confunde, vem pedir para o vereador executar a obra, e aí a gente tem que explicar. Eu, como professor de sociologia, ensino para os meus alunos, o legislativo não executa. Quem foi eleito para executar é o executivo, é o prefeito. A gente fiscaliza. E o que nós temos aqui documentado é que houve, segundo meu advogado, indícios de coisa errada. Esse contrato... Presidente, eu vou só estender mais 10 minutos aqui. Só um tempinho razoável, porque hoje é um caso muito sério. Esse contrato, ele envolve R$65 milhões para uma empresa que, quando contratou pessoas para trabalhar, nem o recurso para pagar o acerto de contas desses trabalhadores, ela provisionou esse recurso. E o que aconteceu? O pessoal foi demitido, com uma mão na frente e outra atrás, tiveram que entrar na justiça para receber direito trabalhista. Qual vereador aqui que não foi procurado por esses trabalhadores, reclamando? E se eu fui procurado por esses trabalhadores que não estavam recebendo o direito trabalhista, eu vou aprovar essa conta? Se eu sou procurado por cidadãos que reclamam que no PSF deles não tem gás para fazer curativo, eu vou aprovar uma conta que deixou uma prefeitura sem condições de comprar gás? Hoje nós temos que sacramentar, como é que chama essa casa aqui? É a casa do povo, do poder legislativo, ou é a casa da politicagem? Porque defender a aprovação de contas que faliu a cidade é politicagem, é virar as costas para quem votou, para não falar outra coisa. Hoje tem que ter cuidado com as palavras aqui, eu queria falar, mas não pode falar, mas é virar as costas. É dizer para o cidadão assim, eu estou andando
com essa situação. Não é assim que funciona. Se fosse o prefeito do PT que tivesse feito esse monte de coisa errada, vocês podem ter certeza que eu ia estar. Já fiz greve contra o governador do PT. Já bati panela dentro da sala da superintendência. Minha chefia imediata, quando eu era diretor de escola, numa greve contra o governador do PT, porque ele estava errado. Agora, nós temos que escolher aqui, de que lado que nós vamos ficar. E toda vez a gente faz uma menção dessa, a pastora fez uma menção, achei interessante, mas o que nós vamos nos esforçar para levar para a população, como que cada vereador votou aqui, porque nesse momento, você vai olhar aqui, tem 180 pessoas assistindo na internet, a maioria puxa saco do prefeito. A maioria. Mas a população tem que saber. Nós não podemos aprovar uma conta dessa, não dá para fazer politicagem. É politicagem, é passar pano para coisa errada. O relatório está falando, gente, de dinheiro público. Um contrato de 65 milhões de reais, cheio de irregularidade, contratou o que quis, comprou o que quis, burlou licitação. Burlou licitação para favorecer quem? Aí a gente sai na rua, o povo começa a perguntar, quem ganhou com isso? Falar, não sei se alguém ganhou, segundo meu advogado, não posso falar que ninguém ganhou nada com isso. Mas eu posso falar que essas ações aqui, elas estão em desacordo com a lei. E aí eu preciso entrar num ponto, presidente, eu peço sua compreensão, porque hoje meu nome foi falado na Rádio Fofoca. Mais uma vez eu vou dizer para a Rádio Fofoca que na faculdade de jornalismo a gente aprende que quando a gente vai dar uma notícia sobre uma pessoa, o bom profissional, ele liga para a pessoa e fala assim, ó, eu vou dar uma notícia sobre o que falaram, eu preciso ouvir a sua versão para eu fazer uma matéria. E nunca fazem isso. Nunca fazem isso. Eu quero dizer uma coisa. A ameaça não cola comigo. E muitos aqui sabem. A ameaça é a seguinte: o Dinei fez uma denúncia alguns anos atrás porque eu recebi um áudio de um secretário municipal pedindo 29 ingressos para contornar, a palavra é contornar, um alvará. Esse é de um show, que era para acabar meia-noite, e os fiscais da prefeitura, honrados, corretos, concursados, servidores que eu admiro, foram lá e viram que estava errado e multaram. Mas o áudio que eu recebi é de um secretário dizendo, eu vou contornar a situação para você, mas sabe como é que é, né? Eu vou mandar, cita até o nome, eu vou citar a fulano, vou pedir para fulano aí buscar 29 ingressos, aí eu contorno para você, mais ou menos isso que ele falou. Eu denunciei no Ministério Público daqui, fui em Belo Horizonte, denunciei no Ministério Público de crimes de agentes políticos, mas o Estado, né, Tiago, a gente que é marxista, né? O Estado é burguês. O Estado não é feito para nós não, Tiago. Tem gente que não suporta a gente aqui, porque eles querem que a gente entre no esquema, eles querem que a gente seja uma oposição moderada. Não é bem assim, não cita essas coisas, é isso que eles querem da gente. E o Estado, sendo o Estado burguês, o vereador que fez a denúncia dentro do seu gabinete foi condenado criminalmente. Eu fui condenado criminalmente porque eu denunciei um cara que, no meu entendimento, naquele momento, estava pedindo propina. Ou não? É o entendimento que eu tive. O juiz entendeu diferente, segundo meu advogado, eu tenho que dizer que eu respeito a decisão do juiz, mas discordo totalmente. Onde já se viu um vereador ser condenado porque ele fez uma denúncia? A gente conquistou um direito chamado imunidade parlamentar, que é o direito de você poder falar, porque se eu não puder falar as coisas erradas, aí é complicado. Se eu não puder votar do jeito que eu entendo aqui, é complicado. E aí, recebi essa ameaça, Dinei, pensa bem no teu voto, porque vai entrar uma denúncia na Câmara, porque agora eu fui condenado, Tiago, criminalmente, e eu vou ter que explicar isso para a população. Dinei foi condenado criminalmente, porque denunciou uma coisa que ele entendeu que era pedido de propina, e eu não tenho medo de falar desse povo. Abre mais 10 processos, não tem problema. A minha dignidade não tem preço, e eu estou aqui para votar pelo que é certo, Vou recorrer a todas as instâncias que for, não tenho medo, pode entrar denúncia nessa casa aqui, pode fazer o que for, eu vou sustentar o que eu fiz, porque eu fiz por uma convicção. Errado é um vereador receber denúncia de coisa errada e pôr no bolso e guardar. Isso que é errado.
Errado é vereador pedir voto para o povo e ver a situação que o povo está por causa dessa administração catastrófica, que faliu a prefeitura, e vir aqui dizer que aprova as contas. Isso que é errado. Isso que deveria dar vergonha, de chegar em casa, dormir que jeito com a consciência. Vai fazer acordo? Não, vota a favor, porque aí eu atendo o teu pedido de redutor, vota a favor, porque eu deixo você indicar cargos na prefeitura. Ah, gente, pelo amor de Deus, vereador ganha bem para ser honesto, para ser correto. Não é para trocar o seu voto por causa de pedidinho, coisinha pequena, não. Vereador ganha bem para ter peito para enfrentar esse povo, para falar que discorda do juiz, para denunciar o que está errado. Quem aqui vai ter coragem de olhar na cara do povo e dizer, não, não é bem assim, a gente aprovou as contas, o cara fez coisa que não estava na licitação, tem negócio de gasolina que não tem clareza, tem gasto de 70 mil por mês para uma assessoria de uma empresa a 210 quilômetros da cidade, e aí nós vamos fazer o quê? Encerrando, presidente, quero deixar muito claro, esses covardes que estão me ameaçando, vocês têm convicção de uma coisa. Quando eu falo saudações aos que têm coragem, não é da boca para fora, eu tenho coragem, eu não tenho medo de vocês, não tenho medo, manda para cá que eu vou pegar todo o dinheiro do meu salário que eu puder, para divulgar, vou fazer jornal, vou fazer panfleto, vou pagar anúncio, para dizer por que eles estão me ameaçando, por que eu fui condenado, para a população saber quem está certo e quem está errado. E a votação de hoje já é uma prévia de quem vota com o povo e de quem vota puxando o saco de prefeito. Muito obrigado, vereador Dinei Leno. Próximo inscrito, vereador Tiago Mafra. Obrigado, presidente. Boa noite mais uma vez aos vereadores, senhora vereadora, público presente, público que nos assiste. Ouvindo a defesa apresentada pelo Executivo, me chamou muito a atenção a quantidade de vezes ao longo do texto que a defesa faz o uso da expressão formalismo exagerado. A impressão que se tem, e aí eu gostaria de chamar a atenção dos senhores vereadores, que daqui a pouco demonstrarão como entendem essa questão das contas, chamar a atenção para um detalhe que é um detalhe argumentativo, é um detalhe retórico, mas é um detalhe muito significativo do que nós estamos enfrentando aqui. Nós estamos enfrentando uma gestão que entende que burlar elementos legais de declaração de despesas, de procedimentos financeiros, de cuidado com o erário e com o dinheiro público, entende isso como formalismo. Quer dizer que toda legislação que protege os processos de gasto público são mera formalidade. Se nós entendermos assim, a nossa função de fiscalização, de observação, de cuidado com a legislação, ela pode ser deixada de lado. Porque aí nós vamos acatar essa argumentação da defesa de que são pequenos problemas formais. Mas cada um desses descumprimentos associados geram problemas que nós vamos classificar, inclusive, como problemas insanáveis. O que significa isso? São problemas que não podem mais ser corrigidos. Senhores vereadores, senhora vereadora, como que nós vamos aprovar uma conta de situações que não tem correção? Outro elemento que me chama a atenção na defesa é, de certa forma, a tentativa de isolar o problema na Secretaria de Saúde. Não, isso aqui estava associado à gestão de um convênio. Senhores e senhora, quem assina os convênios em nome da prefeitura é o senhor prefeito municipal. Não pode terceirizar a responsabilidade. Nós estamos recebendo sucessivas denúncias em relação ao convênio 007 de 2023. Esses problemas se expressaram nas contas de 23, se expressam novamente nas contas de 24. São questões que não podem ser desprezadas, não podem ser chamadas como mero formalismo. É desprezar o ordenamento, o cuidado jurídico, é dizer que o cuidado que nós temos com os trâmites e com as fiscalizações são secundários.
Nós estamos falando, no mínimo, da violação da Lei 4.320, que são as normas gerais de direito financeiro. A forma como foi conduzido gera nulidade de despesa. Nós estamos falando de violação de artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 42, artigo 48, que é vedação de despesa sem caixa. Como é que eu gasto um dinheiro que não está em caixa? Como é que eu não dou transparência? Porque se não existe o empenho, esses dados não foram devidamente apresentados ao Tribunal de Contas. Automaticamente, a avaliação do Tribunal de Contas é comprometida, porque avalia com dados incompletos. Viola o artigo 167 da Constituição. Nós estamos falando de sucessivas violações legais, que estão na casa, pelo menos, de 17 milhões, sendo 12 milhões sem empenho, 2 milhões de excedentes, 3 milhões de crédito sem recurso, ultrapassa os 17, e são qualificados e apontados em vários documentos. Nós estamos falando da opinião técnica da Controladoria e da Secretaria de Saúde, nós estamos falando de declarações de ex-secretário, nós estamos falando de parecer da Comissão de Finanças, nós estamos falando da comissão da reunião ordinária, da ata do Conselho Municipal de Saúde, que também foi minimizado na defesa. O Conselho de Saúde é um órgão deliberativo, por lei, e rejeitou parcialmente as contas. Então não tem condição da gente pegar despesa sem empenho, um TCE que foi... Concluo, presidente. Um TCE que foi instado a emitir parecer com informações incompletas. Um Conselho de Saúde que reprova contas. Nós estamos falando, senhores vereadores, e aí aqui faço um apelo e sigo a lógica dos que me antecederam, declarando voto pela rejeição das contas. E peço aqui aos demais vereadores que ponderem todos esses elementos. Não são situações de mera formalidade. Nós estamos falando de transparência, de cuidado com o dinheiro público, de moralidade, de poder sair na rua e dizer que a Câmara observa a legalidade, que a Câmara cuida do dinheiro público, que a Câmara não aceita tratar regras rígidas que têm por objetivo proteger o nosso dinheiro. Nós não podemos dizer que essas regras são mera formalidade, porque isso significa dizer para os próximos governantes que eles podem descumprir sistematicamente as regras. É responsabilidade e cuidado nosso. E reforço e finalizo dizendo, nós estamos tratando de questões que são classificadas como insanáveis. Não pode ser corrigido, não tem como ser corrigido. E, nessas condições, não pode receber um voto favorável da nossa parte. Então fica aqui a minha declaração de voto pela rejeição das contas de 2024 e um apelo aos demais vereadores, que avaliem a gravidade, mas avaliem, sobretudo, a mensagem que nós estamos mandando para fora. A mensagem que nós vamos mandar é a de que nós somos coniventes com quem descumpre a lei? Ou a mensagem que nós vamos mandar para a população é: a Câmara cumpre o seu papel de representação e defende o dinheiro público? O que nós vemos todos os dias, o que nós reclamamos todas as terças-feiras aqui, de problemas na saúde, na educação, na prestação de serviços de modo geral, são reflexos desse descalabro de 2024. E em algum momento isso precisa ser corrigido. É necessário mandar um recado claro para a população e para o Executivo, o atual e os futuros. A Câmara Municipal de Poços cuida do dinheiro público. A Câmara Municipal de Poços não trata como formalismo a legislação que orienta o gasto público. Então fica aqui o chamado para que votemos pela rejeição das contas. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Tiago Mafra. Próximo inscrito, vereador Tiago Braz. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e todas aqui presentes, que nos acompanha também pelas redes sociais, vereadores, vereadora, nossos servidores também. Bom, primeiro, parabenizar todas as falas dos vereadores que me antecederam. Eu acho que eu ouvi, mas já havia lido atentamente
a defesa do ex-prefeito Sérgio e assim, eu fiquei assustado com as argumentações e seria cômico se não fosse trágico. Acho que esse é o melhor termo a ser utilizado na defesa apresentada pelo ex-prefeito. Onde, primeiro, ele aponta fragilidade no parecer da Comissão de Finanças. E acho que há quase uma hora ouvindo o que os vereadores falaram, é só uma parte de tudo que está apontado no parecer da Comissão de Finanças e que demonstra a irresponsabilidade, né, e a sensação de impunidade que o ex-prefeito teve com a gestão da nossa cidade. E falo isso não só sobre 2024, porque 2023 já tivemos 9 votos para reprovar, e eu tenho muita tranquilidade e orgulho de fazer parte desses 9 votos, e votei contra também 17, 18, 19 e 20, além de 23, e agora já declaro meu voto contra, a favor da rejeição, né, das contas do ex-prefeito, porque na verdade foram 8 anos de desgoverno, e os 4 últimos, pior ainda. E aí o prefeito tem a capacidade de dizer na defesa dele que um dos motivos de apontamentos do próprio tribunal e das dificuldades dele são os impactos da pandemia, vereador Flavinho. Nós que aqui estávamos e vimos de perto a comporta aberta de recursos vindo do governo estadual, do governo federal, como se nunca viu na história desse país, onde prefeitos puderam fazer contratações e vários tipos de gastos sem precisar passar por todo o trâmite burocrático que naturalmente precisa. O prefeito em 2020, 2021 e 2022 gastou com o que ele quis. E inclusive a verba que vinha para a pandemia tinha uma fatia que precisava ser gasta especificamente com a saúde, mas havia uma parte que poderia ser utilizada em outras pastas. E ele ainda assim, com a comporta aberta e com o recurso que tinha, conseguiu transformar a administração na nossa cidade, a nossa cidade, numa situação ingovernável, que é o que a gente está vendo aí, o prefeito atual passando dificuldade. 2025 praticamente só pagou conta, e 26 não está muito diferente disso. E aí o prefeito pede um julgamento técnico imparcial, né? O ex-prefeito. E é isso que nós estamos fazendo, ex-prefeito Sérgio. Um julgamento técnico imparcial, diferente de vários outros políticos que acontece não só nessa casa legislativa, como várias outras. Nós passamos, e eu estou entrei agora no meu 6º ano aqui, e os 4 anos da segunda gestão dele, ou da reeleição, nós tivemos orçamentos fictícios aqui, onde a gente apontava que era impossível ele conseguir arrecadar o quanto que estava falando. E mesmo assim, ele gastou em cima daqueles orçamentos fictícios e passou, né, os seus 4 primeiros anos esperneando aos 4 cantos e gastando inclusive muito recurso com comunicação para dizer que o ex-prefeito Heloísio tinha deixado uma dívida de 90 milhões de reais e que a cidade de Poços de Caldas era ingovernável. E aí ele vem e deixa uma dívida de quase 1 bilhão para o prefeito atual. É isso mesmo, vocês ouviram, quase 1 bilhão. Bilhão, eu falei bi. E aí, gente, isso para ele é normal. Além de tudo isso, se a gente voltar para a saúde, eu queria dizer, né, a farra foi começando de uma maneira tão grande, e os indícios, como diz o vereador Dinei, e eu também gosto de utilizar, indícios que para mim são
praticamente comprovados, mas que a gente espera que haja desdobramentos ainda, de todas as denúncias que nós estamos fazendo aqui há muitos anos, nós podemos citar o Sal de Pirapora, que eu acho que foi um dos maiores escândalos que essa cidade já viu, e que nós temos aqui hoje, eu tenho certeza, trabalhadores que não receberam ainda, porque trabalharam dentro desse contrato com essa empresa, que inclusive de origem duvidosa, e que, devido às irresponsabilidades da administração anterior, ficaram aí sem os seus recebimentos, estão precisando pleitear isso na justiça, o que é um absurdo muito grande. Eu espero que isso se resolva logo, e se não resolver, a prefeitura tem que arcar sim. Vai ser mais uma dívida que a prefeitura vai ter que arcar, porque eu espero que a justiça faça a prefeitura pagar, se a empresa não der conta de pagar, porque é o mínimo a fazer com os trabalhadores que estão em prejuízo. Mas, além disso, tivemos ativamente na educação, que a gente denunciou aqui, um projeto todo torto, que também levou recurso, e que foi discussão nessa casa por vários meses. Nós tivemos a farra com os terrenos do Distrito Industrial, que está aí, teve prisão, e estamos esperando delação aí, esperando que mais gente seja presa por isso. E, além de tudo isso, a impunidade foi acontecendo de pasta em pasta, e a gente denunciando, fiscalizando, cobrando. Mas eu quero dizer aqui que eu fico feliz de saber que 2023 faltou um voto para a gente rejeitar, e eu tenho convicção que hoje a gente vai ter esse voto, porque os vereadores se debruçaram, os vereadores estudaram, e os vereadores decidiram estar do lado da população e demonstrar para o ex-prefeito, para o atual prefeito e para qualquer um que pleiteia ser prefeito dessa cidade, que a impunidade aqui não vai acontecer mais, e que ou anda dentro das 4 linhas praticando a lei, ou essa casa de leis não vai permitir mais esse tipo de situação em Poços de Caldas. E hoje é o dia de dar essa resposta. E digo mais ao ex-prefeito, hein? 2021 e 2022 ainda não veio para cá. Eu tenho até medo do que virá, porque foi nessa época que a comporta estava aberta e ele gastou do jeito que quis. E aí ele ainda vai ter a pandemia para poder jogar a seu favor. Mas 2024 não tinha pandemia não, ex-prefeito. E hoje, eu vou concluir, eu tenho certeza que essa casa vai dar uma resposta, porque eu entrei aqui em 2020, ou melhor, fui eleito em 20, entrei em 21, e eu ouvia na rua que a Câmara era puxadinho do Executivo, era despachante do Executivo, e tenho orgulho de dizer que nos 4 anos do ex-prefeito a gente combateu em minoria, mas travamos várias batalhas, vereador Dinei, e algumas delas ganhamos, e outra não vencemos, mas mostramos a nossa cara e estávamos do lado certo da história. E agora eu tenho orgulho de estar novamente do lado certo da história, e eu acho que hoje é a maior resposta para tudo isso. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Flavinho. Senhor presidente, breve, porque eu fui contemplado plenamente pela fala dos que me antecederam, mas é importante a gente deixar aqui o parecer, a síntese do parecer do nosso diretor de finanças, né, nosso gerente de finanças, que emitiu o parecer para a Comissão de Finanças sobre as contas. A existência de despesas executadas sem o devido empenho configura grave infração à Lei 4.320 de 64 e à Lei de Responsabilidade Fiscal, possivelmente invalidando os índices de pessoal e limites constitucionais ora analisados. Pois bem, nós temos todos esses documentos apontando. O que mais falta para essa casa tomar a decisão por unanimidade numa rejeição? Falta o prefeito, o ex-prefeito Sérgio vir aqui e falar que ele cometeu isso? Então não falta mais. Aqui está na defesa do ex-prefeito Sérgio.
Cumpre esclarecer por oportuno que, embora não se pretenda afirmar a inexistência absoluta dessas falhas, pois bem, ele assume que existiram falhas, e como sempre terceiriza, inerentes à própria atuação humana. Errar em 13 milhões, direi, numa secretaria, 13 milhões 560 mil, sem empenho, por uma atuação humana. Isso é menosprezar essa casa. Isso é menosprezar, terceirizar em cima de servidores que fizeram o que puderam lá para poder empenhar e atender bem a população. Não dá para acreditar, senhor presidente, eu acho que não precisa mais nada. Se faltava o ex-prefeito assumir, ele está assumindo. Então, agora cabe a cada um dos vereadores. E para terminar, senhor presidente, porque o vereador Lucas ainda vai falar, acredito que outros colegas. Eu estou aqui recebendo mensagem de pessoas de Salto de Pirapora, que estão acompanhando a sessão da Câmara. E ele me pediu que falasse aqui na casa. Muito obrigado pela aula de hoje. Deus abençoe aos corajosos vereadores. Flavinho, meu muito obrigado, vai a você que iniciou, tá? Se puder mencionar algo em relação a um Salto Piraporense, que concorda com a rejeição das contas de prefeito, pelos desmandos causados na saúde de Salto de Pirapora e levados para Poços de Caldas. Está feito o recado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Flavinho. Passa a palavra ao vereador Lucas Arruda. Presidente, quero cumprimentar aqui todos que acompanham, todo mundo que está aqui no plenário, quem nos acompanha também pela internet. É um dia nada agradável, uma decisão aqui que nos coloca uma responsabilidade bastante grande e que a gente precisa ter muita clareza, tranquilidade para poder fazer todas as análises. Começo aqui trazendo, e aqui resgatando, nas contas de 2023, muito, por várias questões bastante parecidas, votei pela reprovação das contas do ex-prefeito Sérgio, e hoje, novamente, coloco aqui o meu voto pela reprovação das contas do ano de 2024 do ex-prefeito Sérgio Azevedo. E aqui vou elencar alguns motivos que já foi muito bem explanado aqui pelos colegas vereadores anteriormente, mas que relato aqui também. Todos nós sabemos do caos que nós vivemos, principalmente na saúde pública, no começo do ano de 2025. Gerado, vereador Marcos, por irresponsabilidades na gestão, principalmente na área da saúde. E aqui nós temos uma opinião técnico-jurídica, um parecer número 1 de 2025, assinado aqui pelo controlador Vinícius Gadibem, pelo secretário adjunto José Gabriel Pontes Baeta, que traz alguns elementos de uma auditoria feita na saúde, da forma como ela foi encontrada. E aqui eu vou citar alguns trechinhos que eu elenquei. E aí eles falam que o represamento de empenhamentos de despesas efetivamente realizadas, que não foram incluídas no relatório de transição e nos demonstrativos de 2024. Ou seja, a conta de 2024 que foi encaminhada para análise do Tribunal de Contas, ela foi analisada faltando elementos, e justamente os elementos que condenam as contas do ex-prefeito Sérgio. Vislumbrou-se ainda potencial mau uso de recurso público na execução e fiscalização do convênio 7 de 2023, firmado com a Santa Casa Paulista, Salto de Pirapora, situação que gerou obrigações financeiras e jurídicas para a nova gestão empossada em 2025. Depois, um outro ponto, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho, constituindo primeiro estágio da despesa pública. A falta de empenho prévio caracteriza grave violação ao regime jurídico, orçamentário financeiro, uma vez que compromete a transparência da gestão fiscal, prejudica o controle dos gastos públicos, afeta a fidedignidade dos registros contábeis e compromete o planejamento orçamentário. E ela fere a lei de responsabilidade fiscal. Então, ao titular do poder público, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, ou seja, exatamente em 2024, é vedado contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele,
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício subsequente, sem suficiente disponibilidade de caixa. Foi exatamente isso que aconteceu. E depois nós temos mais algumas observações aqui. A realização de compras de materiais, que foi já algumas constatações da auditoria. Realização de serviços ou compras de materiais não previstos no convênio. A compra de medicamentos as quais não foram objeto de aditivo formal e ainda assim foram concretizadas, e aqui eu digo mais. No começo do ano passado, mais de 250 medicamentos estavam em faltas na farmácia pública. Por quê? Porque justamente por esse convênio, por essa gestão na saúde, vereador Marcos, as licitações de cada um desses medicamentos, vereador Neno, o senhor recebeu, todos nós recebemos aqui, e até hoje ainda tem medicamento faltando, por essa gestão de 2024 na saúde. Foi induzindo-se as licitações para que elas se encerrassem, para que elas fossem vencidas. E todo mundo sabe quanto é moroso um processo licitatório. E quando houve o rompimento em 2025, até que se colocasse em ordem e fizesse novas licitações para 250 novos medicamentos, uma licitação para cada um deles, o que gerou? Gerou população sem remédio. Aquela população que podia comprar, comprava. Muitas pessoas, houve uma explosão de vaquinhas para que as pessoas pudessem comprar remédio. Passado. Assessoria de R$70 mil, totalmente indispensável, dinheiro que faltou para cirurgias eletivas. E todas essas situações denotam, no mínimo, o mau uso do trato da coisa pública, carecendo indispensável análise pelos órgãos fiscalizadores. E aqui, na conclusão deste relatório, fica muito claro: a prática de represamento de empenhos para despesas efetivamente realizadas na Secretaria de Saúde configura grave violação à legislação de finanças públicas, notadamente a Lei 4320 de 64 e a Lei Complementar 101 de 2000. E aqui, nobres vereadores, quem nos acompanha, no parecer técnico desta Casa de Leis, da assessoria financeira, nós temos, e aí me permito aqui, peço permissão também para ler o último parágrafo. Presidente, desculpa, vou tentando encaminhar, mas é muito importante que isso seja colocado aqui. Porém, devendo levar também em conta outros documentos formais enviados a essa casa, não se atentando somente aos pareceres do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público de Contas, uma vez que foi constatada a não emissão de empenhos, logo não sendo enviados ao tribunal. Portanto, constando de análise a apuração dos limites legais, ficando prejudicada a prestação de contas do exercício de 2024, inclusive tais fatos sendo inerentes ao escopo de análise do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Esta gerência sugere que os fatos narrados na opinião técnico-jurídica 1 de 2025 sejam formalmente apurados. A existência dessas despesas executadas sem o devido empenho configura infração grave, Lei 4320 de 64 e a LRF, possivelmente invalidando os índices de pessoal e limites constitucionais ora analisados. Portanto, a aprovação destes termos geraria insegurança, porque o relatório do tribunal foi um relatório que não teve todos os elementos para poder ser atestado. Então, recomenda-se diligência junto ao Executivo e ciência imediata por parte do Poder Executivo ao Tribunal de Contas de Minas Gerais sobre esses fatos. Isso é muito sério, isso é muito grave. E aqui eu já elenquei alguns pontos, tá, mas o que tudo isso significa na ponta para o usuário, além da falta de medicamentos? Nós tivemos aí uma maquiagem de várias estruturas de saúde, que não era objeto da Secretaria de Saúde fazer, várias reformas que na primeira semana começaram a dar problemas. Postinho de saúde, que é a principal porta de entrada da população, com problemas estruturais graves e que depois de reformas que não estavam no escopo do convênio e que foram feitas sem transparência, continuavam trazendo prejuízos à população. E aqui a gente pode
trazer a enorme dívida entregue pelo ex-prefeito Sérgio ao atual prefeito, que está comprometendo a atual gestão, que está com sérias dificuldades para colocar a casa em ordem devido toda essa situação que culminou no final, em 2024, dessas contas. E isso significa o quê? Que mesmo com essa casa aprovando um financiamento de 60 milhões para a construção da estrada que liga a Zona Sul à Zona Oeste, que sai ali perto do Maria Imaculada, até hoje, 3 anos depois, Poços não conseguiu acessar esse financiamento. Por quê, vereador Aleph? Por conta do seu endividamento causado pelo ex-prefeito. Nós não conseguimos avançar no financiamento de 80 milhões de reais para dobrar a nossa capacidade de água, para que quando chover pouco, esse ano choveu bastante, mas no ano que chover pouco, vai fazer falta, e pode faltar água para a população. Por quê? Porque o índice de endividamento, a falta de CND não permite avançar nessa importante obra. Hospital do Câncer, uma luta de vários vereadores aqui, que foi anunciado pelo ex-prefeito em 2022, dizendo que tinha dinheiro em caixa garantido para terminar a obra antes de entregar o seu mandato, vai fazer 4 anos, exatamente agora, dia 30 de março. E não tem ainda perspectiva de finalização da obra. E não é só a questão oncológica, é a questão da hemodiálise, que está dependendo dessa obra para que ela seja dobrada e possa atender a nossa população. Asfalto, que foi para a estrada de Divinolândia em 2024, vereador Ricardo, que na outra semana já estava totalmente esburacado. Então a gente vê perspectivas aí de obras que muitas vezes eleitoreiras não conseguiu entregar resultado para a população. Prontuário eletrônico, que não está ativo ainda, justamente por toda essa questão que não permite que a população saiba com clareza qual é a previsão para que ela faça um exame, uma consulta, uma cirurgia. Então, fala aqui de Marcos Carvalho Dias, de provedor da Santa Casa, quando deu uma entrevista ao amigo promotor, dizendo: encontramos um caos na saúde. Abre aspas, havia contratos e valores completamente fora da realidade. Era tomógrafo, vereador Flávio, alugado por quase 50 mil acima do valor de mercado, inaugurado como se fosse uma coisa do município, entendeu? Então, presidente, termino aqui a minha fala, e minha posição não poderia ser diferente do que reprovar as contas de 2024 do ex-prefeito Sérgio. Muito obrigado, vereador Lucas. Próximo inscrito, vereador Kleber Silva. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nessa casa. Senhor presidente, gostaria de fazer uso aqui da minha palavra para justificar também a minha votação aqui, e já adianto aos senhores que votarei contra as contas do prefeito Sérgio, e entendo que, da forma que nós estamos conduzindo, 2023, eu fui relator dessa conta, e eu vou divergir do senhor, vereador Tiago, quando o senhor cita que as contas de 2023, ela tinha enormes problemas, eu não entendi dessa maneira, do mesmo jeito que o vereador Álvaro foi relator de uma outra conta, se não me engano, 2017 ou 2018, não me recordo, entendi também que essa conta não era nesse sentido. Hoje, eu posso falar aos senhores dessa casa que eu me debrucei em cima dessas contas durante mais de 20 dias, para que eu possa entender. Números chegando, apontamentos chegando, vereador Flávio, e mostro para vocês com muita categoria, porque até então, até agora, ninguém sabia o meu voto aqui dentro dessa casa. Deixei claro, lógico que a gente é procurado por todos os lados, por todas as pessoas, e muitas vezes a gente precisa ter coragem de avançar nesse sentido. Entendo perfeitamente a colocação dos senhores, só nós sabemos o que nós passamos, vereador Paulista, em 2024 e 2025, principalmente quando a gente pega aí e entende que um valor na casa de 2.700.000 teve que ser pago de uma vez para 85 médicos, 87, se não me engano, quando entraram na justiça, correndo o risco de fazer uma paralisação. Hoje, eu acho que todos os vereadores dessa casa, e até mesmo a população, entende o que essa administração passou no ano de 2025, no início do seu mandato. Entendo perfeitamente o ex-prefeito, da forma que ele trabalhou, posso entender, mas não compreendo. Esse é o ponto. Até porque a gente tem que ser muito claro e objetivo, porque o Conselho de Saúde já deixou aqui parte dessas contas sendo reprovada por eles. E isso me chamou muita atenção, e aqui não vou citar nome de vereador que me falou, porque eu fui procurado por todos os 14 vereadores dessa casa.
Todos os 13 vereadores dessa casa, tem um que não me procurou, mas faz parte, normal, né? A gente entende. A partir do momento que uma opinião técnica, né, jurídica, número 1 de 2025, entra nessa casa, que é destinada, através de 2 advogados, inclusive um da saúde e o outro da controladoria do município, me deixa muito preocupado, né? E eu discuti com o meu partido, discuti com muitas pessoas, com vários advogados, inclusive até do meu próprio partido, fora daqui, e eles nos orientam de uma forma a ter clareza, mas nos deixa tranquilo para fazer a nossa votação. Nós, do Novo, apontamos como falhas graves, a partir do momento que você não consegue fazer um empenho e tenha dinheiro para poder cobrir esses empenhos, porque conta de um mandato para o outro, eu acho que sempre vai existir alguma coisa, mas tem que ter o empenho, mas tem que ter mais do que o empenho, o dinheiro programado para fazer esse pagamento. E 2025 nessa casa, a gente entendeu e a gente viu, a gente viveu coisas, Marcos, que eu nunca tinha vivido na minha vida. Nem na pandemia, que 10 horas da noite, 11 horas da noite, tinha gente me ligando, vereador, você é do Novo, busca remédio, medicação, porque senão vai morrer paciente aqui. Isso ninguém sabe, ninguém sabe. Eu tive 3 tromboses na pandemia, o vereador Flávio me acompanhou com isso, e nem um dia eu deixei de trabalhar em prol da população, e não vou deixar. O meu perfil é de ser certo e correto. Então, entendi que as contas que o Álvaro foi relator, e as contas de 2023, qual o senhor citou, que já tinha uma diferença grande, eu entendi que estava correto, porque todas as contas, todas, sem exceção, que eu peguei, e o Álvaro é testemunha disso, que na minha mesa tinha conta de todos os prefeitos que tinha dentro dessa casa, eu li e reli, todas com ressalvas. Espero muito que o prefeito atual hoje, dessa gestão, o qual eu faço parte, não deixe esse problema para o gestor que vem à frente, né? Porque eu me sinto com vergonha. Me sinto com vergonha hoje aqui de ter que falar que estou votando uma conta, o qual não tinha aí todos os aparatos para que essa casa aprovasse. E quando a gente fala da forma que eu estou falando hoje, tem que ter muita coragem, porque eu vou falar uma coisa para vocês, o pensamento da gente é livre, mas a responsabilidade é eterna. Então a gente precisa deitar com a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, e o que ensinou, eu vou levar o resto da minha vida. E aqui eu não preciso falar nada para vocês, porque injustiças nessa casa eu já sofri várias, mas essa injustiça de passar pano por uma situação que eu não concordo, sinto muito, eu não vou fazer. Então fica aqui a minha alegação, e eu quero começar dizendo, senhor presidente, vou me alongar um pouquinho, vou precisar de mais tempo. Sim, vereadora, só. Quando o vereador Lucas cita o parecer da nossa secretaria, né, através do nosso gerência de gestão e finanças, que é o senhor Ricardo Magno Marcondes, a gente tem que levar em consideração, porque ele é um cara apolítico, ele é funcionário dessa casa, e o Lucas já deixou claro. Mas eu quero aqui fazer uso de uma pequena parte, que é o final, para que a gente possa ainda dialogar sobre esse assunto. A existência de despesas executadas sem o devido empenho configura grave infração à Lei 4.320/64, que é a LRF, possivelmente invalidando os índices de pessoal e limites constitucionais, ora analisados. Portanto, a aprovação nestes termos geraria insegurança, recomendando-se a diligência junto ao Executivo e a ciência imediata por parte do Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sobre os fatos omitidos no envio do SICOM. Então, isso aqui me trouxe uma dificuldade muito grande para fazer uma votação favorável a essas contas, vereador Álvaro. Me deixou muito desconfortável. Mas mais desconfortável do que isso, vem aqui a opinião técnica 01 de 2025, qual foi muito bem elaborada, e eu ainda arrisco a dizer que para o ex-prefeito está ótimo do jeito que foi feito. Porque aqui, pelo que nós já ouvimos, pelo que nós já limos, pelo que nós já escutamos de todos os vereadores desta casa, ainda está bem tranquilo ainda, tá? Por mais, vereador Flávio, com todo respeito que eu entendo o seu parecer, e achei ele um pouco fraco, falei isso para o senhor, com relação
a essa situação, hoje eu me declaro aqui de forma convencida a votar favorável, mas entendo que ele ainda tem algumas dificuldades. E arrisco dizer ainda que nós vamos votar aqui nessa casa, podemos reprovar ou não reprovar, não sei como vai ser o nível desses votos, e acredito eu que o ex-prefeito ainda reverta isso numa situação judicial para frente aí, de uma forma técnica. Hoje o meu voto ele está sendo técnico de uma forma a ficar registrado nessa casa. E aqui, ó, através da opinião técnica jurídica número 1 de 2025, eu vou ressaltar alguns pontos, senhor presidente. Um deles é no início do relatório, o número 6, que fala novamente sobre a Lei 4.320 de 1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro, determina em seu artigo 60 que é vedada a realização de despesas sem prévio empenho, que é um dos motivos maiores que me levam a fazer essa votação, Marcos. Isso eu entendo que é um crime e não pode passar. E se passar nessa casa hoje desse jeito, eu me sinto envergonhado, porque se essa gestão vier e corrigir os problemas e não ter isso, eu entendo que está beleza. Mas, ao contrário disso, nós já tivemos contas reprovadas aqui pelo mesmo estilo de propagação. Só para concluir aqui, ó, de despesa sem prévio empenho. O empenho constitui o primeiro estágio da despesa pública, sendo o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento. Isso aqui me deixou bem desconfortável, porque você pega em vários relatórios a mesma significativa. Indo um pouquinho além, o número 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que é a 14.230 de 2021, a omissão de empenhos para não registrar despesas efetivamente realizadas enquadra-se em ambas as modalidades, configurando-se em tese do ato de improbidade administrativa. Um pouquinho mais além, senhor presidente, só para concluir aqui, da execução da gestão, né, do convênio 007, já foi citado aqui, de 2023, nós temos aí a situação dos R$70 mil, que eu não preciso falar, que já foi falado aqui por vários vereadores. Isso me deixa bem desconfortável também. De igual forma, não foi possível identificar nas respectivas prestações de contas protocolizadas e comprovação do cumprimento da contrapartida obrigatória, a que alude o artigo 36 do Decreto Municipal de 10.205, de 2 de abril de 2011, o que também denotaria uma possível irregularidade. Há inúmeros lançamentos sem comprovação relativos a gasto com pessoal e rescisão. Isso também me preocupa. E aí eu vou fazer uma meia-culpa aqui, dessa casa, dos vereadores que estavam aqui na outra legislatura, Alvo, que quando chegava para nós aqui a LOA, eu fui um dos que votei favorável. E nós não deveríamos ter votado. Foi um erro dessa casa, a partir do momento, mas vai travar o município? Trava o município, até que se resolva o problema. Aí a gente vai ter condições de fazer a nossa parte de forma corretiva e assertiva, de uma forma transparente e objetiva. Esses pontos me trazem a necessidade de fazer esse voto, porque entendo que a lei de responsabilidade fiscal, ela tem que ser vista, afirmada e apreciada por todos nós dessa casa. Afinal, isso foi o que nós juramos naquela tribuna ali. Por fim, senhor presidente, eu tenho aqui um relatório, o qual é uma defesa, né, da prefeitura, do executivo, que cita uma situação que todos comentaram aqui, mas que eu não vejo como uma provável imputação de um crime, até porque o percentual é muito pequeno. Observou-se que supostas falhas, como a abertura de créditos suplementares sem recursos disponíveis e a realização de despesas excedentes no valor de R$1.575.318,62, possuíram baixa materialidade, representando apenas 0,09% do total de crédito do exercício. Então, isso não está sendo utilizado no meu ponto, porque eu entendo que realmente é muito pouco, Marcos, para que isso siga para frente. Então, isso eu não estou utilizando para fazer meu voto. Diante disso, senhor presidente, eu gostaria de justificar o meu voto pela rejeição das contas e faço com fundamento técnico. De tudo que foi aqui discutido, após examinar os autos, o que mais me chamou a atenção foi a revelação da realização de despesas sem prévio empenho no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, o que viola
frontalmente o regime jurídico da despesa pública brasileira. O artigo 60 da Lei 4.320, de 1964, ele é categórico. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Não há exceção, não há atenuante. O empenho é o ato que vincula a dotação orçamentária à obrigação, e sem ele o gestor compromete recursos públicos à margem da lei orçamentária aprovada por esta própria Casa. O empenho é a primeira trava de controle do ciclo da despesa, e é ele que garante que há crédito disponível, que a despesa foi autorizada e que o Legislativo consegue fiscalizar para onde vai cada centavo do dinheiro do contribuinte pagador de imposto. Gastar sem empenhar é, na prática, gastar no escuro. A Lei de Responsabilidade Fiscal reforça esse comando. Sem empenho, nenhuma dessas exigências pode ser verificada. Não se trata aqui, senhor presidente, de um voto político, trata-se de coerência com o papel desta Casa e de um voto técnico. Se aprovarmos o orçamento, temos o dever se aprovamos o orçamento nessa Casa, nós temos o dever de fiscalizar esse orçamento e sua execução. Aprovar contas que revelam despesas realizadas fora do rito legal seria chancelar exatamente aquilo que juramos nessa tribuna aqui combater. Por essas razões, senhor presidente, eu voto pela rejeição das contas. Sinto muito, mas infelizmente, hoje o que me cabe é fazer essa justificativa. Agradeço todos os empenhos dos nossos advogados da Casa, todos aqueles que eu procurei, inclusive do próprio Executivo e de outros locais, que me deram munição e que me deram condições de fazer um voto técnico, sem ser político, porque política a gente se faz fora dessa Casa. Aqui a gente tem que trabalhar da forma que é. Até agora, todas as contas, eu tinha convicção no meu voto, e hoje eu tenho convicção da forma que estou votando. Então é assim que voto, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Kleber. Próximo inscrito, vereador Marcos Tony. Fica à vontade. Senhor presidente, obrigado. Obrigado aos colegas que me antecederam aí, que hoje foi realmente uma aula brilhante aqui de argumentações. Eu tenho as minhas, a respeito de todos os colegas, não concordo com muitas, né? Estava até brincando, ia brincar com meu primo na hora que ele falou da Dilma, né? Falou que quem foi a favor lá é contra, mas hoje quem foi contra lá é a favor aqui. Então, o pessoal do PT que era contra lá é a favor aqui. Então, isso se chama política, né? Essa é uma dança maravilhosa de argumentos que todos nós dançamos nela e sabemos conviver com isso bem. Eu queria começar minha fala, que vai ser rápida, dizendo o seguinte: não estava aqui há 2, 3 anos atrás, a Câmara perdeu a chance de modificar o panorama de muitas coisas que poderiam não ter acontecido caso tivesse voltado, na época, na cassação do prefeito, e as pessoas, de repente, com tudo pronto para fazer a cassação, com, sei lá, 100 mil motivos diferentes, votaram contra na última hora e ele acabou se safando, e aí o trabalho dele acabou referendando para que se elegesse o atual prefeito. Eu prestei atenção em cada detalhe, presidente. E aí eu tinha que falar um negócio aqui que é uma reclamação. Eu fui o único que prestou atenção em tudo que o nosso secretário falou. Cada um olhando para trás, saía daqui, ia lá no fundo, ia lá para baixo. O plenário ficou vazio. Me deu a sensação de que estava tudo pronto, estava tudo arrumado. Já tinha cada um a sua votação, ou todos já tinham a sua votação. Eu não procurei nenhum vereador para conversar, ninguém me procurou, zero me procurou, não conversei com ninguém a respeito disso, não conversei com as pessoas, não tivemos conversa esticadas a respeito. Eu tenho um ponto de vista que é técnico dentro do meu limite, que eu vou dizer que eu votei, eu contei aqui, Sebastião Pinheiro Chagas, Ronaldo Durante, Adneide Moraes, José Eulério Vilhena, Navarro, Luiz Antônio Batista, Geraldo Tadeu, Paulo Tadeu, Navarro 2, Paulinho Corominas, Aloysio Sérgio. Votei contra de todos esses prefeitos. Jamais votei contra nenhuma, embora tivesse argumentos para tanto. Até politicamente que eu fui
oposição à maioria deles. Então, não fiz disso um voto, porque entendo que um voto contra uma pessoa não pega só a pessoa, pega toda uma gestão. As pessoas levam em conta o prefeito, a figura do prefeito. Mas votando contra ele, você pega no vice, pega na gestão toda, pega em todas as pessoas de primeiro grau, diretores de autarquia. Isso dá reverberação grave para as pessoas. Então, por esse aspecto, eu sempre levei em consideração que tinha que haver, sim, uma gravidade. E aí, os vereadores falaram muitas frases aqui, eu vou usar uma do vereador Tiago Braz, que falou indícios de sobra. No juiz, em direito, nós usamos uma expressão que se chama fumus boni iuris, fumaça do bom direito. É isso que significa. Ou seja, quando há um indício, todo vento leva para lá, então é certo que ali deve estar o problema. O vento está tocando para lá. Isso daria 100% de argumentação. Mas no relatório, num dos relatórios lidos aí, que eu não sei quanto, o vereador Sansão, coitado, está rouco, leu 200 ali, numa das expressões ele disse a respeito que um relatório era preliminar, não conclusivo. Isso passa a modificar juridicamente muitas etapas. Aí eu falo que o vereador Kleber falou a respeito. E não obstante da beleza do argumento de todos vocês, eu tenho que dizer que para mim foi uma surpresa agradável, foi uma noite de aprendizado. Bom, o relatório não concluído já quebra um encanto, de repente, da fumaça do bom direito, porque cadê o relatório que não é preliminar? É o relatório final. Não houve. No relatório conclusivo, pelo que eu entendi aqui, se indicou que tivesse manifestação do Ministério Público e da polícia, do delegado. Eu, no começo do ano passado, fiz um pedido desses relatórios, queria ver na transição. Não fui atendido, passou o tempo. A questão de dias atrás, eu fiz 2 vezes o pedido. Requeri para o plenário, uma vez a nossa assessoria técnica legislativa, disse que eu estava jogando na contramão, não era atribuição minha, fazer pedido de informação para o delegado e para o Ministério Público, para o promotor, coisa que não é que eu estava fazendo. Era um requerimento pedindo, cadê o relatório? Aí eu fiz de novo, e dessa vez aí então, com a sapiência do presidente, ele indeferiu. Então, para mim, eu fiquei sem a prova da materialidade que o Ministério Público e a Polícia Civil poderia ter me dado, fiquei sem materialidade e, embora pareça muito, existe um princípio em direito, falando em direito, que se chama princípio da insignificância, que muitas coisas, até para droga, é julgado, a pessoa fica absolvida em razão do volume total. Poços de Caldas tem um faturamento aí de 1 bilhão no ano, 40 milhões, perto de 1 bilhão é pouco. Chama-se princípio da insignificância. Então, diante dessas coisas, e levando em conta que o Tribunal de Contas, que embora seja um adjunto colaborativo, é ele quem tem a tecnicidade que nós não temos para poder avaliar amplamente. O Ministério Público de Contas também deram para aprovação das contas, ambas, com alguma ressalva, com algumas recomendações. Diante disso, eu vou votar contrário a todo mundo que falou até agora, levando em conta os meus argumentos e entendendo que, desta forma que o seu prefeito, ex-prefeito, que já foi absolvido no ano que ele não poderia ser, pelo que todo mundo falava, porque eu não estava aqui para saber o que estava acontecendo, mas a Câmara da época, muitos daqui, 8 dos nossos aqui estavam lá, têm melhor argumentos que eu, que chegamos agora, teriam, na época, para já, de repente, interromper este programa todo. Então, eu queria agradecer as pessoas que me ouviram até aí, né? Agradecer a aula de hoje, a compreensão de todas, né? E dizer que, contrariando a minha querida e admirada pastora, e ao Flavinho, e ao Tiago que falou, e ao Dinei, que quem votar aqui está votando contra o povo,
eu não estou votando contra o povo, estou votando pelos meus princípios e vai ser assim sempre, como eu votei muitas vezes, né? E aqui eu fiquei feliz hoje, presidente, que eu acho que nós podemos daqui levar 8 pessoas para o Congresso Nacional que nós vamos arrumar o país, porque a pessoa tem qualidade. Obrigado. Muito obrigado, vereador Marcos Tony. Só como o senhor citou a mesa aqui, eu tenho que responder o senhor com todo respeito à sua pessoa e como um defensor do Poder Legislativo, a questão dos requerimentos de fato estava errada, conforme o nosso requerimento. O seu assessor, mesmo assim, insistiu no erro, né? Foi inclusive mal educado com as nossas assessorias aqui da Secretaria de Técnica Legislativa. A gente relevou, não levou isso para frente. E outro ponto, ele tinha encaminhado à mesa diretora e um e-mail que não existe, que ninguém tem acesso. Então, por isso que nós não tínhamos acesso, eu não indeferi pedido do senhor de forma nenhuma. Pelo contrário, tanto que do mesmo jeito que chegou esse e-mail corretamente, esse e-mail já foi encaminhado, vereador. Já foi encaminhado aos órgãos competentes e o senhor tem toda a razão e toda a possibilidade de fazer esses encaminhamentos. Mas a gente não pode só distorcer os fatos e a verdade. Eu volto a palavra ao senhor. Só para concluir, eu não estou colocando a culpabilidade em alguém, eu apenas citei o evento que houve, porque esse evento poderia ter dado já a possibilidade desses requerimentos terem sido atendidos e de nós estarmos aqui com essa composição. Aí nós teríamos o Ministério Público, nós teríamos a Polícia contra e mais a nossa Comissão de Justiça aqui. Então era por isso que eu citei isso aí, né, não querendo alfinetar ou indignar com ninguém, porque isso não faz parte do meu caráter. De forma nenhuma, vereador. Você sabe que as portas do nosso gabinete estão sempre abertas. O senhor podia ter me procurado, a gente já tinha resolvido isso há muito tempo, tá bom? Passo a palavra ao vereador Neno. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao nosso secretário Marcos Sansão. Boa noite a todos os nobres vereadores. Boa noite à vereadora Pastora Mel, aos nossos assessores da casa. Boa noite a todos que estão aqui no plenário acompanhando e a todos que nos acompanham pela internet. Gostaria aqui de dizer a todos que faz horas que estou aqui atentamente ouvindo, acompanhei toda a leitura que o secretário fez e também a todas as palavras que me antecederam aqui, os nobres vereadores, e eu gostaria de estar começando aí a dizer a respeito aí desta prestação de contas, que desde o início, no final de 2024, quando na transição que foi formada a comissão aí, que não aconteceu. A comissão foi formada e na hora de fazer a transição não aconteceu e por ali já começou a ficar preocupante. E ali eu já comecei a me inteirar e procurar entender o que poderia estar acontecendo. Eu que já vinha acompanhando aí pelos meios de comunicação, 2023, 2024, quando foi feito aquele contrato, e que poderia ter algo, né? E depois que tomamos posse e assumimos aí como vereador, o tamanho da demanda qual começamos a receber por problemas que vinham acontecendo, principalmente na área da saúde, a nossa população sofrendo e está sofrendo até hoje, e em consequências desses problemas. Nós tivemos aí um desleixo nas nossas escolas, creche, nas nossas áreas esportivas, campo, quadras, realmente tudo sucateado. Então, qual é o motivo, qual eu também voto aí pela rejeição, tá certo? E em pró a população. O tamanho da demanda, qual eu venho recebendo até hoje, o clamor da nossa população, eu não poderia curvar e ser covarde. Então, por isso eu declaro aí o meu voto aí hoje, ao contrário, o meu muito obrigado. Obrigado, vereador Neno. Vereador Álvaro Caiani. Fica à vontade, vereador. Senhor presidente,
senhor secretário, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, nos honra com sua presença, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, servidores da nossa casa aqui prestando um grande serviço. Olha, ouvi atentamente, porque quando as pessoas falam na Câmara, tem essa mania de escutar, observar as opções, os debates, as propostas, as divergências, para a gente se situar. Eu estava, no começo, favorável a aprovar as contas do prefeito Sérgio Antônio Azevedo. Acontece o seguinte, com a explicação do pessoal, vai aumentando mais aqui a discussão, os argumentos, a gente vai vendo que algumas coisas estão falhando. Então, eu queria votar a favor das contas do Sérgio. Que eu ouvi a parte técnica. O que é a parte técnica? É o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público do Estado, que deram favorável ao ex-prefeito com ressalva. Porque nenhum prefeito pode ficar daqui governou com a conta aprovada 100%. Sempre teve ressalva. Então, não seria a primeira vez. Porque a administração é grande, complexa, tem mais de 7 mil funcionários, e algum falha lá qualquer coisa, vai para o prefeito. Então, eu mudei minha posição, depois ouvi, fui convencido, que a gente tem que ser convencido nesse ponto. Então, o meu voto vai ser contra a aprovação das contas. Sim, presidente. Muito obrigado, o vereador Álvaro Caiani. Agora os demais vereadores que já falaram, gente, por gentileza, vamos ser sucintos aí nas falas, né? Nós temos ainda outros projetos a serem discutidos e votados, e também nós temos ainda a convocação do nosso secretário de administração, vereador Dinei Lennon. Rapidamente, por favor. Fica à vontade. Presidente, obrigado, presidente. Não, eu até comentei com o meu colega Marcos Tony, eu preciso só responder uma coisa. A votação aqui, o pessoal gosta de dividir direita e esquerda, pelo que eu percebi aqui, nós temos vereador aqui do PL, que é um partido que nós do PT pensamos diferente, mas que está tendo uma atitude, independente da visão de mundo, correta. Vou citar com todo respeito, o Nena do PRD, um partido no campo político da direita. Na minha opinião, posicionamento correto. Flavinho é do MDB, que é um partido do centro, mais para lá do que para cá, mais direita do que esquerda. Centro. Com postura. Nós temos vereador do União Brasil, vou chamar de centro, tá? Vou deixar meu lado xiita mais de lado, que é de centro. Então, assim, aqui não tem meu colega Kleber, que é do Novo. Kleber, a gente tem umas tretas, mas eu sou obrigado a reconhecer que nesse momento eu tiro o chapéu para a sua coragem, nesse momento. Você viu, eu até vou repetir o que ele falou, sempre teve coragem, eu nunca observei, talvez, vamos considerar que é isso. O momento é importante, o diálogo. A rede. Então, assim, aqui não é um projeto de PT versus administração, é um projeto, para falar bem a verdade, nós de esquerda, Thiago, somos minoria, né? Então, assim, é pelo bem da cidade. Então, eu respeito tudo, o posicionamento do Marcos. Eu já falei que eu admiro a pessoa que tem posição. Queria enaltecer aqui a capacidade do Álvaro, que eu acho que a experiência que ele tem aqui no Legislativo foi muito explícita agora. O que o senhor traz de bagagem, essa capacidade de ouvir e refletir e mudar, né? Eu acho que isso é importante. Então, só queria destacar isso, presidente, e sem querer correr o risco de perder nenhum voto que já está garantido, encerrar minha fala aqui e desejar boa sorte para o Sérgio. Muito obrigado, vereador Dinei Lennon. Vereadora Pastora Mel, rapidamente, por favor. Só justificando, porque o meu nome foi citado pelo vereador Marcos Tony. Vereador, eu reafirmo, confirmo que quem vota a favor dessas contas está votando contra o povo. Eu tenho maior admiração pelo senhor, mas o senhor sabe melhor que eu que o senhor é um grande advogado. O senhor está equivocado em votar a favor dessas contas. Então, confirmo, quem vota
a favor dessas contas, vota contra o povo. E nós estamos aqui para proteger o povo. Quem já viveu o SUS, quem já teve numa fila, sabe. Então, quando eu falo isso, é porque eu sinto muitas vezes a dor de quem vem aqui. E nós vamos, sim, mostrar quem é quem. Muito obrigado, vereadora Pastora E o meu Mel. voto é contra as contas. Muito obrigado. Vereador Kleber, também vou pedir a mesma... Vou ser bem breve, vou fazer a fala conforme meus colegas que fazem, Sim. e fica mais de 15, 20 minutos, mas vou fazer Não, mas a primeira foi mais aberta para todos, né? Só para a gente ser sucinto. É só agora. uma brincadeira para descontrair, isso não fica... Essa gravata vermelha, da próxima vez tem que ser laranja. Eu só queria deixar claro aqui, com todo respeito ao nosso vereador Marcos Tony, todo respeito, Marcos Tony, que eu tenho com o senhor, e você sabe o quanto eu o respeito e admiro, eu não posso concordar com a sua fala, que eu não estava aqui em vários momentos, mas você pode ter certeza que eu estava tratando de assunto. Isso aqui tudo, ó, e mais ou menos umas 500 páginas que está no meu gabinete, você pode ir lá para você ver, são coisas que eu estou estudando há semanas e semanas. Porque eu sabia que um dos votos aqui hoje, para virar essa sessão, seria meu, do Álvaro, do Paulista, ou até de outros vereadores. Respeito todos que aqui estão, você nunca vai ver eu falar para ninguém conforme você votou ou deixou de votar, só se alguém me perguntar. Isso é o meu pensamento de trabalho, você entendeu? Você vai ser sempre desse jeito, Marcos, não vai mudar. Agora, eu fiquei surpreso, sabe por quê, Marcos? Porque só eu e os outros vereadores que estavam aqui sabem o que nós passamos em 2024 e 2025, com relação a medicamentos, faltas de médico, você entendeu? Pessoas dentro do hospital e nos ligando com dificuldade de ser transportado. Inclusive, eu estou com 2 aqui agora. 2. E isso me deixa muito preocupado. Então, aquele dinheiro que mais ou menos uns 30% que ficou parte empenhado, e acredito eu que em torno de 14 milhões, eu tenho como provar, ficou sem empenho. Isso me deixa preocupado. Isso me deixa muito preocupado, e espero muito, e aqui eu deixo claro, senhor presidente, ao prefeito atual, que não faça esse tipo de coisa, porque se eu estiver na casa, meu voto será da mesma forma, pode ter certeza disso. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, e para encerrar, vereador Tiago Mafra, por gentileza, rapidamente, eu vou encerrar aqui no vereador Tiago Mafra, para não ser mal educado com ninguém, acho que foi uma discussão muito ampla, né? Todos tiveram aí até mais que o tempo para poder falar, para poder colocar as suas convicções e explanações. Um debate muito enriquecedor nessa noite aqui na Câmara Municipal de Poços de Caldas. Passo a palavra aqui para a gente encerrar o debate. Vereador Tiago Mafra, por gentileza. Obrigado, presidente. Serei breve. Me dirigi ao nobre vereador Marcos Tony, que fala sobre a questão da materialidade e da insignificância, ou mesmo fazendo menção à questão de relatórios preliminares. Vereador, nós estamos falando de materialidade de uma opinião técnica jurídica que veio do próprio governo apontando as inconsistências. Nós estamos falando de um relatório do Tribunal de Contas que não pôde considerar as despesas não empenhadas. Logo, cria um vício, inclusive do ponto de vista de conteúdo. E não poderia deixar de dizer, quando o senhor usa o aspecto da insignificância em relação a esse aspecto, de lembrar que a realização de despesas sem prévio empenho não pode ser enquadrada no aspecto da insignificância. Logo, não é nem preliminar, é uma situação posta, não é insignificante, porque não se enquadra nesse aspecto, e traz para nós a materialidade. Então, gostaria de aproveitar e encerrar fazendo um chamamento aos vereadores que ainda não declararam o voto, que nós possamos demonstrar uma unidade nessa casa e fazer um chamamento aos demais, que votemos em conjunto pela reprovação das contas, demonstrando o compromisso público desta casa com a regularidade, com a observância das leis, inclusive estendendo ao nobre vereador Marcos Tony, que nos acompanhe. É um posicionamento, como eu aprendi com o nobre vereador Marcos Tony, é um posicionamento de altivez dessa Câmara, que nós possamos fazê-lo em conjunto, em bloco, em unanimidade, em observância a uma situação que não é insignificante, que tem materialidade posta e é uma situação que não é preliminar, é uma situação já materialmente comprovada. Obrigado, presidente.
Vereador, como ele citou, por gentileza, para finalizar. Presidente, eu sempre gasto meu tempo rapidinho. Eu sei disso, vereador, para reforçar aqui. Eu quero dizer aqui, a pastora Mel disse que eu votei contra o povo, ela insiste nisso, né? Eu não posso, de forma nenhuma, aceitar isso. Sim. Eu estou aqui pela 8ª vez, é porque o povo me colocou aqui. O povo sabe do meu trabalho por ele. Meu trabalho é sério, eu não fico fazendo de conta. Hoje, igual muitas vezes aqui, eu tenho só meu voto contra todo mundo. Então, eu não tenho isso como um desacato à minha pessoa, um desaforo a mim e algum desprezo à minha pessoa. Não, eu sou assim, eu faço meus votos, faço valer meu voto. Então, a pastora reinsistiu, né? O meu colega Mafra falou de materialidade, eu tenho outro conceito de materialidade jurídico, tá certo? Uma pessoa falou, é uma pessoa que falou. Materialidade num furto é o produto do furto recuperado. Então, é um pouco diferente, né? Eu não falei tecnicamente, amplamente. Eu queria falar isso em minha defesa, porque senão dá a impressão que eu sou o único vereador que vota contra o povo, que não sei o que é materialidade e coisas assim, né? Então, muito obrigado. Né? Obrigado. Perfeito, vereador. Muito obrigado pela sua colocação. Então, encerradas as discussões, vamos colocar em votação. Então, reiterando aqui, vereadores, para rejeitar as contas, vota sim, confirma sim. Ok? Estamos votando o projeto de decreto legislativo número 8 de 2026, que rejeita a prestação de contas do município de Poços de Caldas. Então, vota sim, confirma sim. Questão de ordem, vereador Lucas? Não, era só para deixar isso claro mesmo, né? Porque, então, o projeto é pela rejeição, então quem vota pela rejeição vota sim, sim, confirma sim. Obrigado. Lembrando que o presidente também vota. Em votação. Então, contas rejeitadas por 12 votos favoráveis e apenas 3 votos contrários. Então, decreto legislativo pela rejeição das contas, a Gerência de Atividades Legislativas, a Controladoria e a Procuradoria para providências e encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público, conforme artigo 186 do Regimento Interno e artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 102, de 17 de janeiro de 2008. Justificativa de voto, vereadores. Vereador Tiago Braz. Rapidamente, vereador, por favor. Obrigado, presidente. Bom, um dia histórico para Poços de Caldas, e não tem como deixar de falar desse registro. Eu que passei 5 anos dentro dessa casa, combatendo as ilegalidades e irregularidades do ex-prefeito. Eu entrei na Câmara e desde quando assumi como vereador, eu ouvi, e a gente ouve ainda, que a maior função do vereador é fazer leis. E eu discordo completamente. A maior função de um vereador é fiscalizar o executivo. E foi com esse intuito que a gente assumiu o mandato aqui em 2021 e vem fiscalizando, denunciando e combatendo para que as impunidades pudessem parar de acontecer. E hoje, esse dia histórico, essa votação, ela representa toda essa luta, não só do meu mandato, mas de vários mandatos que fiscalizam dentro dessa casa o Poder Executivo. E mandam um recado para que o prefeito atual e qualquer outro prefeito possa trabalhar dentro da lei e que acabe favorecimentos, privilégios e descumprimento do processo importante que tem que acontecer dentro do nosso município, que é da transparência, da legalidade, da moralidade. E hoje eu fico muito feliz com essa casa e parabenizo os 12 vereadores que tiveram o mesmo entendimento. E eu espero, né, que agora as medidas cabíveis sejam tomadas e que o ex-prefeito Sérgio pague por todas as injustiças, todas as ilegalidades, todos os indícios que nós estamos apontando aqui desde 2021, através dessa conta rejeitada, porque a defesa nossa aqui é da população, e eu sofri muito.
Eu chorei muito na minha casa por ver injustiça acontecendo. Eu chorei muito em votação que eu saí daqui derrotado, sabendo que era para favorecer lado A, lado B, e a gente aqui batalhando. E hoje eu sinto um alívio muito grande e uma sensação de que nada foi em vão. Eu estou grato a cada vereador e também fico muito feliz de poder continuar esse mandato de luta e de muita dificuldade, porque o ex-prefeito, vou concluir, presidente, com essa fala, e o senhor é testemunha disso. O ex-prefeito, na última legislatura, quando a gente estava em 3 aqui, e ele tinha maioria, ele tripudiava da nossa cara e dizia, e não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que me disse, eu vou passar como um rolo compressor sobre você, Lucas e Dinei, igual eu fiz com o Paulo Tadeu e com a Cissa. E nós triplicamos de voto, vereador Dinei, porque nós fiscalizamos e não abaixamos para o rolo compressor. E hoje, ex-prefeito Sérgio, o senhor paga por todas as impunidades e por o senhor achar que essa casa ia falar amém para o senhor por todas as vezes. Eu fico, desculpa o desabafo, mas quem estava aqui e quem está sabe o que a gente vivenciou dentro dessa casa e o que esse senhor foi capaz de fazer com a nossa população. Ter voto na urna, muitas vezes, não é agir corretamente. Infelizmente, na política, tem muito lobo em pele de cordeiro. E o ex-prefeito Sérgio, que era um amigo, se tornou esse lobo, infelizmente, e não faz parte mais, inclusive, do meu ciclo de amizade, porque pessoas assim eu quero distante de mim e do meu mandato. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Justificativo de voto, vereador Dinei Leno, 2 minutos, por favor, vereador. Obrigado, presidente. Eu tenho um discurso muito longo para fazer e eu queria já começar só dizendo, perdeu, mané, perdeu. É bom para aprender a ouvir as pessoas, a não ser arrogante, a saber dialogar e que essas perseguições venham. Nunca intimidou a gente, Thiago, nunca. Nós nunca tivemos medo disso e a população reconhece. E lamentar mais uma vez a posição de quem ganha um puta salário para estar aqui e não abre a boca no debate. Isso é broxante. Então, justificativas realizadas.